Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Eu estou com a expectativa lá nas alturas, porque hoje nós iniciamos o jejum das portas abertas. O jejum em que nós abrimos mão de algum alimento que gostamos muito, ou que nós abrimos mão de uma refeição durante 7 dias e colocamos as nossas causas que julgamos quase impossíveis diante da cruz do Senhor. Sabemos que Ele vai agir. E eu quero meditar com vocês na Sagrada Escritura sobre uma cura milagrosa, das muitas e muitas curas que Jesus realizou. Porque nós sabemos que se nós meditarmos na palavra do Senhor, nos alimentamos. A palavra de Deus é alimento espiritual. E deixar de se alimentar espiritualmente todos os dias pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por isso, meus queridos, há no nosso meio tantos fracos na fé, eles não se alimentam todos os dias do pão do céu. Agora, neste momento, coloque diante de Deus a sua causa. Uma enfermidade sua ou alguém da sua família, ansiedade, depressão, libertação de vícios, libertação de algo mais profundo, de um câncer, alguém que precisa ser liberto de qualquer outro vício, drogas, alcoolismo ou pornografia. Este é o momento de colocar tudo diante de Deus. Tempo de jejum é o momento de nós batermos na porta. E a promessa de Jesus é que, se batermos, a porta se abrirá. Então, neste momento, faça um propósito nesse jejum de orar todo o tempo, mesmo no meio dos seus afazeres. Se alguma notícia ou informação chegar, entregue-a para Deus. Ofereça a Deus todos os potenciais e as possibilidades de cada fato, percepção ou impressão que lhe vier ao seu coração. Não aceite nenhuma palavra de derrota, de dúvida, de incerteza. Fortifique-se nesses 7 dias, nesse nosso jejum das portas espirituais, e você verá o agir de Deus de uma forma extraordinária em sua vida. E eu declaro que nesses dias portas serão abertas diante de você. Haverá portas de suprimento, portas de prosperidade. O Senhor lhe concederá chaves espirituais que vão lhe dar acesso aos tesouros do céu. Tesouros de unção, de vida, de frutificação serão liberados sobre você e sua casa. Eu quero declarar que no dia da dificuldade haverá uma porta de esperança aberta para você. Quando parecer não haver mais saída, não ter mais solução, uma porta sobrenatural de livramento se abrirá em nome de Jesus. Que nesse jejum as portas se abram e as cadeias espirituais sejam quebradas em nome de Jesus. Deus tem todo o poder. Ele tem poder de curar qualquer doença. Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus curou muitos e muitos doentes e deu esse mesmo poder aos discípulos. E Ele ainda cura hoje. Nada é impossível para Deus. As histórias de fé e os milagres feitos por Jesus são partes valiosas dos ensinamentos bíblicos que nos mostram o poder, a força, a misericórdia daquele que deu a sua vida por nós. E uma das passagens bíblicas marcantes traz a cura do paralítico no tanque de Betesda, que eu gostaria que você abrisse
a sua Bíblia em João, no capítulo 5, do 1 em diante. Se você não lembra com clareza desta narrativa, nós vamos te ajudar. Acompanhe. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro no meu lugar. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Oh, glória! Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aqui nós vemos esse acontecimento que aconteceu no famoso tanque de Betesda, um lugar visitado por tantas pessoas enfermas, inválidas, que estavam buscando com esperança serem curadas quando a água do tanque fosse agitada. Essa agitação das águas era feita pelo anjo do Senhor. Escute, depois disso havia uma festa e Jesus subiu para Jerusalém. Veja, aqui nos conta que o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E esse aqui, um homem que há 38 anos estava paralítico, ele estava se lamentando pela falta de mobilidade que impedia ele de correr na frente e ser o primeiro a estar no tanque para receber a cura. E foi neste momento que Jesus apareceu e mudou a situação. Quando Jesus o viu deitado, soube que ele vivia ali há muito tempo. Jesus lhe perguntou: queres ser curado? E disse o paralítico, com muitas desculpas: Senhor, não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, um outro chega antes de mim. Então Jesus disse para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente este homem ficou curado, pegou a maca, começou a caminhar. E aqui nós vemos claramente a graça de Deus agindo. Jesus escolheu curar um homem que não tinha como alcançar a cura por seus próprios meios. Isso reflete a graça imerecida que Ele oferece hoje para mim e para você. Nós não podemos alcançar a salvação ou a cura espiritual por nossos próprios esforços, mas é pela graça que Jesus nos ofereceu, um dom gratuito de Deus. Queridos, eu quero destacar aqui a importância da fé. O paralítico estava ali numa situação desesperadora, mas a intervenção de Jesus mudou completamente a sua vida. Então, eu e você devemos confiar no poder, na compaixão de Jesus. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor, mesmo quando a enfermidade, mesmo quando a situação parecem impossíveis. Jesus pergunta: queres ser curado? Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, mergulhe nas águas do Espírito e receba a cura em nome de Jesus. Aleluia. Receba.
Declare, tenha fé que Deus vai colocar a mão ali onde tiver uma enfermidade para ser curada. Assim, como lá no tanque de Betesda havia muitos doentes que se reuniam e esperavam curas milagrosas, hoje o nosso Deus, Ele é absolutamente soberano e Ele cura a quem Ele quer. Jesus podia ter escolhido o primeiro que viu, andando entre os pavilhões dos alpendres, mas Ele tinha um endereço certo, Ele tinha um lugar certo. Aquele homem desacreditado, aquele homem sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva, quem sabe rejeitado até pelos seus familiares. Jesus foi até ele. E ao ir até ele, nós vemos algo muito importante. Deus sempre será sensível ao sofrimento humano. Jesus foi até o tanque. Jesus vai até você. Faça algo para chamar a atenção de Jesus. Jesus sabia que em toda aquela festa um coração já havia perdido a sua fé. Mas ele foi lá para renovar a fé daquele homem, e não só daquele homem, mas de todos que estavam à sua volta, de todos que esperavam aquele anjo, de todos que estavam ali, pois aquele homem já estava largado aos olhos humanos, já havia sido esquecido e talvez considerado morto para sua família, mas para Jesus, não. Ele enxerga exatamente o teu sofrimento, a tua ansiedade, a tua preocupação. Ele enxerga exatamente a tua aflição e Jesus vem até você. Este é o momento em que estamos numa campanha de portas abertas, em que Jesus chegará até você. E tenha certeza, não existem limitações para o operar de Deus. Este aqui já estava esperando 38 anos. O trabalhar de Deus é lindo, maravilhoso. Nós vemos aqui um homem há 38 anos esperando. Quantos anos será que esse homem podia ter? 50, 60, 70? Não sabemos ao certo. Quando ele foi abandonado ali? Não sabemos exatamente a idade dele, os familiares dele, mas o que nós vemos é que o nosso Deus não se esqueceu dele e ele não esquece de você, independente do tempo que você esteja passando por essa prova, independente do tempo em que você precisa do seu milagre, independente do tempo em que você está buscando a cura dos seus familiares, Deus trabalha no tempo dele. Uns esperam uma semana, outros esperam 38 anos, mas os que confiam no Senhor, esses sim terão os seus milagres. O paralítico aqui, ao conversar com Jesus, ele dava tantas desculpas. Que desculpas eu e você estamos dando? Quais são os motivos que nós estamos dando para não nos aprofundarmos na palavra de Deus, para não termos uma comunhão íntima e sincera e profunda com nosso Deus? Jesus queria apenas uma palavra, um sim, para que ele pudesse operar. Assim é hoje. Jesus espera um sim para que ele possa operar na tua vida. Mas não é um sim da boca para fora. Ele enxerga o teu coração. Jesus espera a participação da nossa vontade para operar um milagre, porque ele pergunta: queres ser curado? O que nós podemos entender claramente aqui é que o trabalhar de Deus existe em todo o tempo. Ele trabalha em nosso favor, mas precisa, ele quer a nossa participação.
Ele quer que nós façamos a nossa parte para clamar a Ele, para suplicar em nosso favor, para nós nos humilharmos diante dEle. Jesus estava ali e só fez uma pergunta: queres? Para que o nosso milagre aconteça, temos que ouvir a voz de Deus e dizer sim. Sim, Deus, eu quero. Sim, Deus, eu vou orar mais. Sim, Deus, eu vou te buscar mais. Queridos, façam a sua parte e Deus fará a parte dele. Queridos, nós vemos em vários milagres que Jesus realizou que existem 3 maneiras de Jesus operar um milagre. Ou ele vai até a pessoa, ou a pessoa vai até ele, ou a pessoa é levada por outros a ele. Coisa linda, meus queridos, ver Deus operando, ver Deus trabalhando. O trabalhar do Eterno é sensacional e nesse caso ninguém queria levar o paralítico para o milagre do anjo movendo as águas. Nesse caso, ele morreria esperando, ele já não poderia ir ao seu milagre, então nós vemos Jesus indo até ele. Não há nada que impeça o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Muitas vezes não podemos ir até Jesus, mas ele vem até nós. Você não pode realizar grandes coisas, mas você pode orar, clamar, suplicar. Entra no teu quarto, lá em secreto, clama ao Deus que te ouve e em público Ele te honrará. Oh, aleluia! Ele sabe a nossa necessidade, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele sabe o que passamos, Ele é o único que nos entende, mas Ele quer um relacionamento com você. Talvez esteja faltando mais ardor, mais fome, mais sede pela presença de Deus para realizar esse milagre que tanto você precisa. Todo milagre, toda operação de Jesus aponta para uma nova direção. Toma a tua cama e anda. Jesus estava dizendo: agora que você me conheceu, é hora de novos horizontes, é um novo caminho, é nova vida. Pegue os seus pertences e vá, nada pode pará-lo. E quando Jesus faz o impossível em nossas vidas, sempre é um tempo novo, nada de velhas práticas. O que passou não existe mais. Vamos para o novo, vamos para uma nova revelação, um novo nível, um novo patamar de comunhão com o nosso Deus. Nós já não queremos as águas pelos tornozelos, nós queremos mergulhar nas águas com Jesus. Aleluia! Jesus, ao reencontrar ele lá no templo, ele disse: vá e não peques mais. Ou seja, não volte a praticar os velhos hábitos. Não coloque com sua mão o que eu já tirei. Não suje o que eu já limpei, disse Jesus. Muitas vezes em nossa caminhada nós nos decepcionamos com homens e mulheres até dentro da casa de Deus. E acabamos voltando para as velhas práticas, voltando aos velhos prazeres e dando espaço ao velho homem. Mas quem te escolheu foi Deus. Quem te separou foi Deus. Quem te amou primeiro foi Deus. Então não olhe mais para o homem, olhe apenas para Deus. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos em nossas frustrações e limitações que a nossa visão é sempre para baixo, esperando que nosso milagre venha de um lugar que é improvável acontecer. Mas Jesus, a própria misericórdia, sempre está do nosso lado em momentos difíceis. E Ele nos diz claramente uma palavra que está em Isaías 57. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo.
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Restaurar a tua saúde é parte do milagre. Ele quer fazer muito mais. Ele quer restaurar tua autoestima, tua dignidade, tua honra. A tua fé precisa ser maior do que todas as tuas dúvidas e incertezas. Os outros o verão como aquele que foi visitado pela misericórdia de Deus. A pergunta permanece: queres ser curado? E este é o momento em que você entra em comunhão com Deus através da sua oração, em que você se derrama diante do Senhor e clama: Senhor, cura-me, restaura-me, vivifique em mim o meu espírito abatido, consola o meu coração, visita os meus para que sejam curados, transformados, libertos, em nome de Jesus. Amém, amém.